Bem, gente, continuando o conteúdinho de radioatividade, vamos terminar a parte da radioatividade. Para isso, vamos entender o que é a cinética radioativa. Então, cinética vem como o estudo do movimento. Então, a gente estuda o movimento, por exemplo, na física, com a cinética, estuda a velocidade, né? E a gente vai estudar na química, em cinética química, que estuda a velocidade das reações. Aqui a gente vai explicar especificamente uma cinética, que é a cinética radioativa, que é a velocidade das reações radioativas, que seguem parâmetros específicos dela. Então, para tal, a gente tem aqui alguns... Primeiro vou desenvolver o conceito, e depois vamos resolver alguns exemplos sobre cinética radioativa, tá bom? Então, o primeiro conceito que vocês têm que ter definido: como se estuda a cinética radioativa? Para isso, eu sempre faço uma historinha para contar para vocês como começa a cinética radioativa. Então, assim, imaginem que uma centopeia quer subir um muro de 4 metros, tá bom? A cada dia, ela sobe metade da distância até o ponto mais alto. Em quantos dias ela chegará lá em cima do muro? Vamos dizer 2, 3. Vão chutando valores. Eu deixo geralmente um tempo para vocês pensarem. Mas se eu esperar muito tempo, vai ser um tempo que vocês podem desperdiçar aí. Então é o seguinte, ó. 4 metros. Cada dia ela sobe metade da distância até o ponto mais alto. Então ela vai subir 2 metros. E vai ficar faltando 2 metros no primeiro dia. É isso mesmo, professor. No terceiro dia ela sobe metade da distância até o ponto mais alto. Tá faltando 2, vai subir 1, vai ficar faltando 1. E daí depois vai ficar faltando meio. E no outro dia 25 centímetros. E no outro 12,5. E no outro 6,25. E no outro 3,125. E daí 1,5 centímetro, quase 1,6. E daí 7 milímetros. E daí 3,5 milímetros, quase 4 milímetros. Daí 2 milímetros. Daí 1 milímetro. Daí meio milímetro. Daí 1/4 do milímetro. 1/8 do milímetro. Ou seja, quando que ele chegará no ponto mais alto? Nunca. Esse é o princípio da cinética radioativa. Uma vez excitado um determinado elemento radioativo, que ele seja enriquecido, ele nunca mais perde a sua ação radioativa. Há estudos que definem que após 10 tempos que ele caia pela metade, ele não se torna mais perigoso ao ser humano. Ele não emite mais radiação suficiente para fazer mal para o ser humano. Entretanto, esse estudo ainda não é um estudo tão bem definido. Mas 10 meias-vidas. O problema é que tem elementos que caem pela metade de hora em hora. Tem elementos que caem de sua ação radioativa de dias em dias. E tem alguns que são de milhares em milhares de anos. É assim que se acha a idade da Terra, pela quantidade de transmutação da questão de elementos que decaíram radioativamente, perderam sua ação radioativa ao longo do tempo. É assim que acontece, por um exemplo, quando determinado elemento, eu quero achar a idade fóssil. Então achei um esqueleto lá no fundo do quintal. Quanto tempo viveu esse esqueleto? Será que é de um dinossauro? Então, claro, provavelmente você consegue detectar por ali. Mas os arqueólogos conseguem determinar exatamente se é algo, um aparato que realmente um tipo de resíduo que existiu há muito tempo atrás, pela taxa de carbono 14. Carbono 14 é assim: nós temos nosso ínfimo carbono 12 do nosso corpo. Mas dentro de todos os organismos vivos existe uma taxa constante de carbono 14 que vem da natureza. Então todos têm a mesma taxa. Dinossauros, homens, leões, gatos, cachorros, todos têm a mesma taxa.
Com o passar do tempo, se você achou um osso, ele vai decaindo a quantidade de carbono 14 ali presente. Com isso, você consegue detectar a idade do fóssil. Por um exemplo, se ele tem 25%, quer dizer que ele caiu de 100 para 50, de 50 para 25. Se o tempo de meia-vida do carbono 14 sabe-se que é cerca de 12.400 anos. 12.400, então quer dizer que ele viveu há 28.400 anos atrás. É bastante tempo, né? Mas os dinossauros é mais tempo ainda que você vai conseguir encontrar a taxa de carbono 14. Dá para determinar também de vegetais também, se você encontrar um resíduo que seja bom para análise, né? Claro que você consiga não ter uma contaminação ali, por exemplo, do material, né? Então é aplicações da cinética radioativa. Então tem algumas formulazinhas que eu vou passar para vocês da cinética radioativa. T igual a X vezes P. M igual a MI 2 elevado a X. Então, o que é o T? É o tempo total. O X é o número de meia-vida ou de meias-vidas. O P é a meia-vida, o tempo de meia-vida, ou chamado também de período de semidesintegração. Por isso que é P. Período de semidesintegração. O que é o M? É a massa final. O que é o MI? É a massa inicial. Geralmente, a gente vai estar relacionando essas grandezas, gente. Poderia ser também em termos de número de mols, tantos mols, que é bem preciso para química. Então, seria N e NI, número de mols final, número de mols inicial. Tem vezes que você coloca concentração. Concentração final, concentração inicial. Mas sempre vai ser assim. Este é o final, este é o inicial e aqui 2 elevado a x. Por que 2 elevado a x? Porque ele cai exponencialmente, metade da metade, sempre a cada tempo de meia-vida. Que pode ser em segundos, tem elementos radioativos, esses últimos da tabela periódica, é milissegundos. Pode ser em minutos, horas, dias, semanas, anos, milhares de anos, que pode um elemento radioativo perder sua ação radioativa. Por isso que o lixo radioativo é tão problemático. Ter os seus elementos com alto tempo de meia-vida para aproveitar a questão energética, claro, dele, e daí ele acaba se tornando um grande fardo a questão de onde colocar. Nós já discutimos na aula anterior, né? Então essas são as equações. Tem duas formas de resolver. O primeiro exercício eu vou resolver pelas duas formas. Geralmente o pessoal resolve pela forma mais que ele acha mais fácil, pela forma lógica. Mesmo assim, eu passei as formulazinhas para vocês conhecerem. A outra fórmula é para achar a vida média, que é P igual a 0,7 vezes VM. VM é vida média. Hoje em dia não se tem usado mais vida média e nem vou citar para vocês, então. Bom? Então, exemplo 1. Uma amostra, os exemplos estão colocados para vocês resolverem, tá bom? Então, o exemplo 1 é trabalho o seguinte. Uma amostra radioativa de meia-vida de 15 minutos decai de 800 mg até 100 mg. Após quanto tempo? Então, olhem lá, gente. Quanto que ele tinha no início? 800 mg. Então, eu vou fazer assim, ó. mg. E ele vai parar quando chegar em 100 mg. Vou apagar lá, ó, a minha centopeia. Ó, ele vai parar quando chegar no 100 mg. Mas ele cai direto do 800 para o 100? Não. Ele sempre vai caindo pela metade. É metade da metade do que eu gosto de você. Já escutaram aquela musiquinha? Então, aqui você vai ter, ó, a metade de 800. Quanto que é a metade de 800? 400.
Para quem não sabe, é metade. Tem gente que não sabe. Divide por 2. Pode dividir na calculadora, tá bom? E a metade de 400 é 200. E a metade de 200 é 100. Então, de 800 passou para 400. E 400 foi pela metade de 200. A metade de 200 é 100. Terminou. Mas ele diz o seguinte, que a meia-vida é de 15 minutos. Então, aqui é 15 minutos. Aqui é 15 minutos. E aqui também é 15 minutos. Daí você diz, quanto que é o tempo total, professor? Vai ser 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos. 45 minutos, gente. Acabou o exercício. É só isso? Só isso, professor. Tá fazendo desse jeito? Claro que dá. É a forma lógica de resolver cinética radioativa. É muito fácil, gente. É muito fácil. Precisa usar a fórmula. Mas vamos fazer pela fórmula? Só para provar? Essa, pelo menos? T igual a x vezes P. Então ele diz o seguinte, que a meia-vida é de 15 minutos. Meia-vida é o P. Então o P vale 15 minutos. Ele quer saber o tempo quando ele cai de... A massa inicial era 800 miligramas e a massa final é 100 miligramas. Tá bom? Então, se eu jogar nesta fórmula aqui, T igual a x vezes P. Eu não tenho T e não tenho x, mas eu posso descobrir o x pela outra fórmula. Vai ficar assim, ó. M igual a MI, 2 elevado a x. Quanto que é o M? 100. Quanto que é o MI? 800. 2 elevado a x. O 2 elevado a x vai passar multiplicando e o 100 vai passar dividindo, né? Então, 2 elevado a x igual a 800 dividido por 100. Fiz direto, para economizar linhas, né? Então, o 2 elevado a x vai passar multiplicando, o 100 vai passar dividindo. E por que eu não posso deixar o 2, passar o 2 junto? Porque o 2 é elevado a x. Quando eu tenho o expoente, eu não posso resolver direto, né, gente? Um número que é elevado a um expoente e outro número que é elevado a outro expoente, eu não posso multiplicar. Eu poderia fazer 100 vezes 2, 200 elevado a x? Não, isso não pode, tá bom? Então, porque é só o 2 que é elevado a x. Então, aqui, ó, 2 elevado a x é igual. Corta 0, 8 dividido por 1, 8. 2 elevado a x igual a 8. Como que eu resolvo agora isso aqui? 8 eu vou ter que fatorar para deixar na base de 2. 8 fatorando, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então é o 2 repetido 3 vezes, ou seja, 2 ao cubo. Então 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Cortam-se as bases, x é igual a 3. O que é esse x igual a 3? A quantidade de meia-vida. É a quantidade de flechinha, gente. Deu 3 flechinhas. 3 é a quantidade de flechinha. 1, 2, 3 flechinhas. Agora, t é igual. Quanto que vale o x? 3. Quanto que vale o p? 15. 3 vezes 15, 45 minutos. 45. Não é a mesma coisa, professor? É a mesma coisa, gente. Tá certinho. Olha só. Resolvido. Olha que bonito, né? Então é assim. Fazendo pela fórmula, fazendo pela lógica, pelos desenhos, tem que dar o mesmo resultado. Senão algo deu de errado, gente. Tá bom? Então vamos agora começar a resolver o segundo exercício. Tá bom? O segundo exercício vai trabalhar a questão também de cinética radioativa, só que vai trabalhar em porcentagem. O isótopo de Césio 137. Então, Césio 137 é só o nome do Césio, tá bom? Não tem problema nenhum. Decai até 6,25%, com meia-vida de 30 anos. Por quanto tempo, né? Então, quando a gente vai analisar ali em porcentagem, a gente analisa o seguinte. 6,25%. A gente começa do todo. Quanto é o todo, gente? Porcentagem? 100%. Então, exemplo 2 vai trabalhar em porcentagem. A gente começa do todo.
100%. E vai cair sempre pela metade. Metade de 100, 50%. Metade de 50, 25%. Metade de 25%, 12,5%. Metade de 12,5%, 6,25%. Não é isso que eu colocava lá para nós? É exatamente, até 6,25%. Poderia continuar 3,125, 1,56%. Poderia? Poderia. Ele diz o seguinte, que a meia-vida é de 30 anos. Então eu tenho 30 anos aqui, 30 anos aqui, 30 anos aqui, 30 anos aqui. Tem muita gente que coloca o 30 como os montinhos. Mas não, a gente tem que desconsiderar o primeiro, porque é o tempo que ele leva para decair, né? Então daqui para cá levou 30, daqui para cá 30, daqui para cá 30, daqui para cá 30. Então eu não conto 5, e sim 4, que é o número de flechinhas. Então, ó, 30, mais 30, mais 30, mais 30, ou 30 vezes 4, vai dar 120 anos, que não é muita coisa. Ok, gente? 2, fácil, né? O único segredo é que porcentagem você trabalha começando 100%. Eu não dei o início, porque o início você tem que saber que é o 100%, né? Fácil, tranquilo. Agora vamos para o 3 ali, ó. Olha o 3. O 3 é bonitinho também. Porque daí agora, a partir de agora, a gente começa a brincar para ver se vocês entenderam bem os exemplos. Então tem exercício, por um exemplo, que ele dá a massa inicial em gramas e a massa final em miligramas. Daí você vai converter, e você, mas como é que eu converto esse negócio aqui? Como é que vai de 1 virar, por um exemplo, 250? Mas é que o 1 é 1 grama, e o 250 é 250 miligramas. Daí, claro, 1 grama são 1000 miligramas. Você não começaria do 1, começaria do 1000, né? Metade de 1500, metade de 500, 250. E tem exercício que ele cobra as outras variáveis para nós analisarmos. Então, por enquanto, vocês podem ver que eu somente pedi o tempo. É o mais pedido em qualquer exercício dessa questão de radioatividade, tá bom? Mas poderia surgir, por um exemplo, algum exercício que perguntasse a massa final, a massa inicial, qual é o período de meia-vida, poderia perguntar. É isso que eu estou treinando com vocês no exemplo 3 ali, ó. Então é o seguinte, o 3 é o seguinte, uma amostra radioativa de meia-vida de 3 horas, né? Então, a meia-vida dele é de 3 horas. Quando eu coloco assim 3 horas, é porque é o tempo que ele leva para cair pela metade. Decai de 800 miligramas. E após 9 horas, ficará com qual massa? Né? Então, a gente tem que analisar o seguinte, olha só, eu tenho aqui a massa decai de 800 miligramas. Então ele começa com 80 miligramas. Então ele começa com 80 miligramas. E daí a meia-vida dele é de 3 horas. E quando passa 9 horas, qual a massa final? Então vamos lá. 3 horas ele caiu pela metade, ele caiu para 40. Com mais 3 horas, ou seja, 3 horas mais 3 horas, passaram-se 6 horas, ele caiu para metade de 40, ou seja, ele caiu para 20. Com mais 3 horas, ó, 3, 6, 9. Opa, chegou nas 9 horas. Ele caiu pela metade, ele caiu para 10. E a resposta final é essa, ó. Massa final igual a 10 miligramas. Ok, gente. Então aqui eu já mudei um pouco. Daria para resolver pela fórmula? Daria, olha. O T é 9, o X eu não sei, o P vale 3. Daí o 3 vai passar dividindo, o X vai dar 3. Daí fica assim a massa inicial 80
dividido por 2 elevado a 3. Elevado a 3 é 8. 80 dividido por 8 vai dar 10. Né? Viu como não é tão difícil assim também? Dá pra fazer mentalmente. Olha só, já matei o exercício mentalmente, sem fazer a continha e já consegui matar. Né? Claro, já estou habituado com o conteúdo, mas não é difícil fazer até mentalmente, sem nem apelar para a fórmula. Mas sempre você tem que deixar o esboço de como chegou no resultado, né? Vamos lá, então. Próximo exercício. Uma amostra radioativa de gás de 300 mg até 37,5 mg. Então, opa, vamos fazendo então. 300 mg. Metade, sempre metade, vai dar 150 mg. Metade, sempre metade, vai dar 75, a metade de 150. Metade novamente, vai dar 37,5 mg. Né? Sempre metade da metade. Ele diz o seguinte, no tempo de 300 anos, qual o tempo de meia-vida? Então, ó, ele deu o tempo total. Tudo isso aqui leva 300 anos, gente. Ele não diz que é o tempo de meia-vida, 300 anos. Não confundam. Ele diz que decaiu no tempo de 300 anos. É o tempo total. Tá bom? Mas e agora? Se o tempo total é 300, quanto que vale cada meia-vida? Quanto vale cada flechinha? Então, ó, essa flechinha, mais essa flechinha, mais essa flechinha vale 300. Dá para fazer de cabeça. Que número que vai ser aqui, né? 100. 100 anos aqui, 100 anos aqui, 100 anos aqui. Mas daria para você fazer também o seguinte, que 300 dividido por 3 vai dar 100, né? Então eu descobri aqui, a resposta é o quê? Que o período de meia-vida vale 100 anos. Bom? Fácil, né? Cinética radioativa é um conteúdo simples, né? Só fazer, o segredo é metade da metade. Só isso. É o segredo da cinética radioativa. Exercício 5. De acordo com o gráfico, determine o tempo de meia-vida. Então o gráfico ali para vocês, é o último exemplo, nós já terminaremos, então é bem rápido isso daqui. Você só interpreta o seguinte, olha. Eu tenho ali o 100%. Olha só como ele foi caindo, ó. Foi caindo pela metade, metade, metade. Você pode ver que a cada vez que cai pela metade, o tempo aí que vai passando é quanto? Olha, de 0 foi para 5, de 5 foi para 10, de 10 foi para 15 e de 15 foi para 20. Então o tempo de decaimento do bismuto, ali no caso, ele vai ser de 5 em 5. Ou seja, o tempo de meia-vida é de 5 anos. Tá em anos? Deixa eu ver se tá em anos. Não, dias, desculpa. 5 dias. Ok, gente? É só olhar ali que ele está caindo da metade. Só isso que você tinha que interpretar ali que ele está se passando de 5 em 5. Poderia perguntar no exercício para complicar. E uma amostra de tantos miligramas, depois de passadas 4 meias-vidas, o quanto vai ter a massa final? Poderia. Porque você sabe que a meia-vida é 5 dias. Então você sabe que em 20 dias caiu 4 vezes, né, pela metade. Então, qual o percentual que deu? Se fosse percentual, por exemplo, 50, 25, 12,5, 6,25%, né? 50, 25, 12,5, 6,25%, justamente. Ok, gente? Tranquilo? Então, ó, encerramos a atividade. Cinética radioativa encerra agora. Abraço, até mais.